Ei, tudo bem? Nós já conversamos aqui sobre a questão do homem ser formado de espírito, alma e corpo. Então hoje eu gostaria que a gente prestasse atenção de que, se somos assim formados, cada uma dessas partes precisa ser alimentada, cuidada de alguma forma. Para quê? Para que a gente possa ter um equilíbrio, né? Já conversamos aqui bastante sobre a questão do emocional, o quanto ele é importante, tanto e mais nesses dias que vivemos hoje. Mas hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a importância de discernirmos qual espírito habita em nós. Eu vou ler para vocês 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procedem do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que isso significa? Significa que quando eu declaro que Jesus passa a ser Senhor da minha vida e que eu entendo que fora dele não há salvação, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim, eu passo a ser a morada do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que têm o Espírito Santo discernem tanto as coisas naturais quanto as espirituais. Mas quem não tem o Espírito Santo não discernirá nenhuma coisa nem outra, ou mera, assim, male, né? Discernirá as coisas naturais. E o que nós podemos pensar sobre toda essa situação? Talvez o que mais exemplifique é o que a própria palavra fala, né? Que nós seremos conhecidos pelos frutos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Se você acredita na Bíblia, é isso que ela nos diz. O caráter e a integridade de Deus são coisas absolutamente indiscutíveis, atemporais e imutáveis. Então, isso nos mostra que precisamos constantemente nos autoavaliar. Precisamos ver que tipo de frutos nós temos realmente trazido à existência, o que é que as pessoas têm visto em nós. Porque Jesus mesmo disse assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ufa! Eu tenho buscado pedir com constância a Deus realmente que Ele me mostre aquilo que ainda está desalinhado a quem Ele é, ao caráter dEle. Muitas vezes eu escorrego numa palavra, na maneira de eu falar, ainda que a minha intenção seja boa, a minha maneira de expressar aquilo foi inadequada. Ainda hoje passei por uma situação dessa, mas quando você reconhece, o que você precisa fazer? Se arrepender, pedir perdão a Deus e a pessoa a quem você tratou de uma forma inadequada, falou de uma forma inadequada. É assim que as coisas se acertam, é assim que eu demonstro que fruto verdadeiramente tem sido produzido no meu interior. A Bíblia diz lá em Colossenses 1, do 10 ao 14, que nós devemos viver de maneira digna a agradar ao Senhor, para agradá-lo em todas as coisas, nas pequenas, nas grandes e naquilo que parece impossível.
De que maneira? Crescendo no conhecimento de quem Ele é, sendo fortalecidos pelo poder dele, sendo perseverantes, sendo pacientes, tendo alegria, não alegria pelas coisas que acontecem ou por causa das coisas que deixam de acontecer, né? Mas por causa da alegria que vem dele, sendo ele a nossa fonte, e por todas as coisas e em todas as coisas dando graças a Deus Pai. Por quê? Porque foi ele que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino dele, pois foi ele, através de Jesus, que nos resgatou do domínio das trevas. Então, aonde há um espírito mau, que não quer o nosso bem, que não tem amor, que não tem misericórdia, e nos transportou para o Filho do seu amor, né? Em quem temos a redenção, o perdão dos pecados, através de quem nós recebemos a luz e percebemos todo tipo de escuridão que possa ainda existir em nós, e certamente sempre haverá áreas que precisam da luz de Jesus para sermos transformados. Então, aquilo que nós mais pensamos e, consequentemente, aquilo que acaba produzindo e gerando as nossas escolhas e as nossas atitudes, são provenientes do Espírito que mais tem influenciado a nossa vida. Será que tem havido, se eu fosse perguntar para mim mesma, ou você tivesse que responder isso agora, nesse momento, será que você sinceramente poderia dizer que tipo de frutos você tem produzido no seu dia a dia? De qual reino esses frutos têm sido mais constantes, né? E se eu pudesse sugerir para que a resposta minha e sua e de qualquer pessoa que se diz crente em Jesus, que acredita na palavra de Deus, tivesse como referência a palavra de Gálatas 5, 18 a 25, que diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se diante dessa referência você fosse perguntado qual o tipo de fruto tem saído com mais facilidade da sua vida, no seu cotidiano, o que você responderia? Pense nisso. Deus te abençoe.